Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam bem. Quero convidá-los para mais uma reflexão sobre o Sefer Yetzirah. Iremos estudar hoje o capítulo 2 e cada vez que estudamos o Sefer Yetzirah, aprendemos um pouco mais do Eterno e sua grandeza, e como criador, um maestro em que fez tudo de forma harmoniosa e bela. Então, nós já estudamos o capítulo 1 e todo o capítulo 1 ele abordou o tema, Sefirot, e no capítulo 2 nós iremos estudar sobre as letras hebraicas e a profundidade que há em cada letra, seus detalhes. Claro que não veremos todos os detalhes, claro que não poderemos trazer a grandeza do Sefer Yetzirah de forma total em vídeos como esses. É impossível, porque esse livro é de uma profundidade, de uma sabedoria inefável. A cada dia que a gente pega esse livro, lê, a gente aprende cada vez mais, coisa que passou desapercebida numa leitura anterior. Então, novos insights surgem a cada momento. Então, mas mesmo assim, apesar de nossa mente limitada, ainda assim podemos trazer um pouco dessa grandiosidade que é o Sefer Yetzirah. Então eu quero convidá-lo, sem mais delongas, para que possamos estudá-lo novamente. Be'ezrat Hashem. Capítulo 2, verso 1. 22 letras, fundação. 3 mães, 7 duplas, 12 elementares. As 3 mães são Aleph, Mem e Shin. Aqui estão elas, Aleph, Mem e Shin. Aleph, a primeira letra, Mem, a letra do meio do Aleph Bet, e Shin é a penúltima letra do Aleph Bet. Sua fundação é um prato da balança do mérito, um prato da balança da responsabilidade, a língua do decreto decidindo entre elas, 3 mães, Aleph, Mem e Shin. Mem, que é a letra do meio, Zumbi. Shin, Shia, a letra final aqui. A letra da esquerda que tipifica Binah. Aleph tipifica o fôlego, representando a coluna central, desde Keter, Tiferet, Yesod e Malchut, e Mem, representando a direita, desde Rochma até Netzach, Rochma, Chesed, Tiferet e Netzach, que Tiferet é considerada a direita. Mem Zumbi Shin Shia. Mem Zumbi, nós veremos isso. Shin Shia. E Aleph é o fôlego de ar decidindo entre elas. 22 letras, fundação. Uma vez que se completou a iniciação nas 10 Sefirot, no capítulo anterior, então, se você acompanhou todo o capítulo, estudou todos os vídeos, então, considera-se como iniciado nos assuntos místicos, quem assim o fez. O texto comenta: agora as 22 letras do alfabeto hebraico. 3 mães. Interessante essas 3 mães. Falamos que elas
são encontradas na horizontal e na vertical. O primeiro conjunto de letras está formado pelas três mães, que serão comentados com maior detalhe no capítulo 3, mais adiante. Apresentam-se aqui porque definem a estrutura, tese, antítese e síntese. Então, tese nós chamamos de direita, e com esse conceito de tese, antítese, entendemos que as três letras mem, shin, né, mem e shin, mem é tese, shin, antítese, e síntese, que é a conciliação, que é a Aleph, que está entre elas, como no caso da balança. Vamos ver novamente para relembrar. Então, aqui está o fiel da balança, Aleph, que representa o fôlego do ar, que tipifica Tiferet, e também Yesod, que vai quantificar, né, os níveis mais abaixo, chamado de Nehi, que Nehi é um acrônimo de Netzach, Hod e Yesod. Então, Yesod é também considerado um fiel, um quantificador, que é chamado de síntese também. Então, no prato da balança direita temos Mem, que representa a água, que é a água zumbi. E no lado esquerdo, representado pela letra Shin, que corresponde ao fogo, que representa a Sefirat de Binah, representa a antítese. Antítese quer dizer que é contra a tese. É o paradoxo da tese. E a tese é tipificada pela letra Mem, que corresponde à água. Então, Mem corresponde à água, a saber, Rochma, representa Rochma, e a antítese representada pela Shin, correspondendo ao fogo. E o Aleph é a síntese, é o lugar de conciliação entre essas supostas oposições. Visto isso, então entendemos que há uma coluna de direita, uma coluna de esquerda e uma coluna de centro. A de direita é chamada de tese, a de esquerda a antítese, que é o paradoxo, e no centro é o lugar de conciliação, que é a vontade do Criador, de que a gente venha conciliar as supostas oposições e trazer paz para o mundo. E não ser propenso para a esquerda e seus extremos, e nem tampouco para a direita e seus extremos, porque todos os extremos são perigosos. Uma direita extremista é muito perigosa, e tão perigosa quanto uma esquerda extremista. Então, Hashem nos convida para que possamos andar na síntese entre ambas. Então, Rochma corresponde à consciência não verbal, e Binah corresponde à consciência verbal. E então oscilar, o iniciado é convidado a oscilar entre ambas as consciências, e nós veremos isso mais adiante. Vamos ver no Sefirot, né, já que estamos vendo aqui 3 colunas, né, na vertical. Veremos isso na árvore da vida, mas também veremos essas 3 letras, que são chamadas 3 mães, que elas vão se encontrar na horizontal, na árvore da vida. Vamos então ver isso. Aqui estamos com a árvore da vida. Temos Keter, que é a primeira direção, Rochma a segunda, Binah a terceira, Hesed a quarta, Gevurah a quinta, Tiferet a sexta, Netzach a sétima, Hod a oitava, Yesod a nona e, por último, Malchut, que é a 10ª. Então, Rochma é considerada, né,
como água, tipificada lá naquela balança que vimos ainda há pouco, como a letra Mem. E a letra Shin, que é a antítese. Então, tese, antítese. Mostramos lá que Shin correspondia à letra do lado esquerdo da balança, aquela balancinha lá que vimos lá, onde tem um fiel, que é a letra Aleph, para mostrar que Shin era lá, naquele caso, uma esquerda. Mem era uma direita. O E lá na balança, uma letra à direita. E a letra Aleph, que é o fiel, considerado o fiel da balança. Nesse caso aqui, na árvore da vida, cada caminho aqui tem uma letra, eu não coloquei, mas cada caminho desse tem uma letra, são 22 letras, então aqui, ó, 22 letras, Vav, aqui tá Shin, viu? Shin, Aleph, e aqui também. São as três mães, olha só, Shin, Aleph e Mem. Elas estão agora aqui numa horizontal, na árvore da vida. Então, lá vimos que elas estão na vertical, na balança, sendo que Aleph é o fiel da balança. Aqui elas se encontram na árvore da vida, na horizontal. São as únicas letras que ficam na horizontal, então é fácil determiná-las, as mães, encontrá-las, as letras mães na árvore da vida, segundo o Arizal, que elas são as únicas letras que estão na horizontal, ou seja, só há 3 linhas horizontais. A linha de cima, entre Chokhmah e Binah, é Shin. A entre Chesed e Gevurah é a Aleph. E a entre Hod e Netzach é a letra Mem. Então temos a coluna de direita, que é composta por Chokhmah, sabedoria, Chesed, bondade, o amor, e Netzach, vitória. Netzach, corresponde à perseverança no caminho da espiritualidade. Então, alguém que vai perseverar, apesar das grandes e inumeráveis dificuldades, é considerada como alguém espiritualizado. Alguém que persevera. A coluna da esquerda é composta por Binah, Gevurah e Hod. E a do centro é composta por Keter, coroa, Tiferet, Yesod e Malchut. Entendido isso, então vamos voltar lá para o nosso estudo lá no texto do Sefer Yetzirah. Então encontramos lá as 3 mães, na árvore da vida, elas estão na horizontal, são 22 traços, cada traço que comunica entre direção e direção, fazendo 22 traços, correspondendo a 22 letras, mais as 10 Sefirot dá 22 mais 10, que é o número de Sefirot, dá 32 caminhos místicos de sabedoria, em os quais o Criador, através da sua luz, Hashem caminha esses caminhos. O primeiro conjunto de letras está formado pelas 3 mães, que serão comentados com maior detalhe no capítulo 3. Apresentam-se aqui porque definem a estrutura tese, antítese e síntese, que é central. Esse é um tema central nos ensinamentos do Sefer Yetzirah. Então, quando for abordado sempre, então não é de se estranhar, de que assim o faça o Sefer, o livro, já que é um tema central do livro, do Sefer Yetzirah. Elas servem também como introdução às técnicas de meditação que envolvem letras. Estas 3 letras, a saber,
Aleph, Shin, Mem, representam as três colunas em que estão divididas as Sefirot, né? Coluna da esquerda, coluna da direita e coluna do centro. A coluna da direita, encabeçada por Chokhmah, como vimos, é representada pela letra Mem. A coluna da esquerda, encabeçada por Binah, representada pela letra Shin. A coluna do centro, encabeçada por Keter, representada por Aleph. Como foi declarado antes, Chokhmah é a água, que aqui está representada pela letra Mem. Binah é o fogo, Shin, e Keter é o fôlego, o ar, que é representado pela letra Aleph. Um prato da balança do mérito. A palavra hebraica para prato é a palavra Kaf, que é o nome de uma letra, que tem um valor numérico 20. Esta palavra pode denotar o prato de uma balança, mas também se refere à palma da mão. Do mesmo modo, a palavra Lashon pode ser usada para o fiel de uma balança. O ponteiro que indica quando os dois pratos estão em equilíbrio. Então, é a vontade do Criador, que haja o equilíbrio na ação do ser humano, que ele não seja propenso aos exageros, aos extremos, nem em relação à antítese e nem à tese. Entretanto, em sua acepção corrente, é a língua que está na boca, então que representa esse equilíbrio, é a letra Aleph, representando a língua, que corresponde ao Lashon, a fala equilibrada, que chamamos de síntese, que é a conciliação entre tese e antítese. Portanto, se por um lado as letras Aleph, Mem e Shin, aqui estão elas, Aleph, Mem e Shin, representam os dois pratos e o fiel da balança, por outro lado representam as duas mãos e a aliança entre elas, que é a língua. Então a língua, bem disse Shlomo, a língua é um órgão pequeno e com ele se pode dar vida ou se pode matar. Se pode criar ou se pode matar. Então, grande tem o poder, grande poder há na língua. Então, que a usemos de um modo adequado, né? A língua do decreto. A palavra hebraica para decreto é chok, que vem da raiz hakak, que significa gravar. É a língua da balança, que grava as letras. Isto vem representado pela letra Aleph, a base do alfabeto. Então, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, representa a língua. Em termos mais elementares, Mem, Shin e Aleph, as três mães, representam tese, antítese e síntese. A analogia é a de uma balança. Vê a figura 15, já vimos a balança, aqui está ela, ó. Então, tese, antítese e síntese, que a língua correspondendo à letra Aleph do hebraico Lashon, o equilíbrio da língua. Então,
há um prato de mérito, que representa a letra Mem, e um prato de responsabilidade, que representa a letra Shin. Parece-se muito a balança empregada para pesar os méritos e pecados de alguém mencionada no Talmud. Então Hashem vai pesar, né? Por que corresponde ao braço direito e o braço esquerdo da pessoa? Porque há pecados em que a pessoa vai fazer com as mãos, usar as mãos. Então, é alusivo às mãos e à língua que fica no meio. A pessoa pode usar a língua para falar mal, fazer maledicência, tacar a língua no seu próximo, destruir a imagem de uma pessoa. Então, não é essa a vontade do santo. Então, a pessoa que faz assim, ela desequilibra para o lado da responsabilidade e traz dinim. Traz din. Dinim é plural, de julgamento, julgamentos. Din quer dizer julgamento. Então, assim, traz a ideia do Talmud. No centro estão o sucro e o fiel, ambos representados por Aleph, que é a língua do decreto. Então, a língua gera decreto, tanto bom quanto ruim, dependendo do seu uso. Como disse Shlomo, morte e vida estão no poder da língua. Se a pessoa usa a língua para falar palavras de Torá, de santidade, de Kedushá, ela se apega com a vida. Se for o contrário, ela se apega à morte. Chas v'shalom, céus proíbam. Estas letras também podem ser usadas em aplicações práticas. Se alguém deseja criar uma situação da qual ele mesmo ou outra pessoa tem que ficar do lado do mérito, pode fazê-lo utilizando a letra Mem, que representa o mérito. As técnicas serão discutidas mais tarde. Do mesmo modo, se alguém deseja pôr um inimigo do lado da responsabilidade, de modo que seja julgado severamente nas alturas, pode utilizar a letra Shin. Só que a reza diz o seguinte, não é uma boa fazer isso aqui, porque a reza diz o seguinte, quando a gente faz a reza, a gente diz, Eterno, que ninguém seja julgado por minha causa. Então é usar a língua do decreto para o lado do mérito. Embora haja essa colocação aqui do inimigo, nós não podemos chamar o juízo para o inimigo, e sim entender que o inimigo é uma vara na mão do Criador, para que possamos nos aperfeiçoar. Então, quando o inimigo se levanta contra nós, é porque o Eterno sabe que se a gente for espremido como azeitona, a gente pode dar bom azeite. Pode sair bom azeite. Claro que ninguém quer ser espremido. Deus nos livre, que tenhamos decretos bons, né? Mas, exemplo disso, o Rebbe Nachman de Breslov, que tinha uma pessoa que causava muito infortúnio a ele, que vivia perseguindo, contestando tudo que o grande sábio trazia a partir de seu entendimento, de sua sabedoria profunda na Torá. Mas um dia que esse inimigo morreu, o Rebbe Nachman chorou muito. Seus discípulos disseram, mas mestre, como que o senhor chora agora? O senhor está livre desse homem? Ele disse, esse homem era um motivo pelo qual eu evoluí tanto. Porque as perseguições que ele me fazia me fez chegar ao nível que eu cheguei hoje. Então, não é fácil, né? Mas temos que... porque quando a gente
não entrega a questão na mão do Criador, então o Eterno deixa que a gente resolva. Ah, você resolve? Então resolva. E então só perdura o sofrimento. Quando a gente entrega na mão do Criador, o Eterno resolve. Então a reza diz, né, que nenhum ser humano, na reza a gente diz pela manhã, quando a gente reza, a gente diz: Eterno, que nenhum ser humano seja julgado por minha causa. Aleph é usada para que uma pessoa seja julgada equitativa e imparcialmente. Então, representa a imparcialidade, a letra Aleph. Por isso que ela foi escolhida pelo Eterno para ser a primeira letra do Aleph Beit, porque o interesse do Eterno não é em letras de esquerda ou de direita, não é não é a questão da síntese, ou da tese, ou da antítese, mas a síntese. É a vontade do Criador, a harmonia e o equilíbrio no seu mundo. Então, essa letra é a letra Aleph é a letra que representa o Mekubalim, o cabalista. O cabalista tem uma visão diferenciada, ele vê de forma diferente de todo mundo. Então, ele consegue ver com maior profundidade. Então, ele procura o equilíbrio, ser equitativo, ser imparcial, julgar sempre para o bem, né? E isso não é fácil. Tem que ter realmente um grande desenvolvimento espiritual para tal. Então, a letra Aleph é escolhida como primeira letra do Aleph Beit porque Hashem quer a harmonia no seu mundo e ela representa o equilíbrio, o lugar de síntese. Então, onde a gente chegar vai ter paradoxo, ideias opostas, ideias absurdas. Cada ser humano é um universo, cada ser humano é um microcosmo, e não é fácil ouvir certas coisas. No entanto, temos que nos posicionar na síntese, trazendo a conciliação nas relações interpessoais, e não é fácil. Então, Aleph é usada para que uma pessoa seja julgada equitativa e imparcialmente. Estas qualidades também entram em jogo no uso popular. O zumbido que se faz pronunciar a letra Mem. A letra Mem, ela produz um zumbido. Mem, 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 mem. Um zumbido. É comumente visto como alegria, prazer, atividade positiva. Reciprocamente, alguém chia. Existe um chiado para um vilão ou inimigo, pronunciando a letra Shin. Shin. Então, a letra Shin, ela produz um som de chiado. Mem zumbi e Shin Shia. A palavra hebraica para zumbido é demamá, Dalet Mem e Mem Sofit, na qual a letra Mem é dominante, porque ela aparece duas vezes. Similarmente, a palavra para chiado é Sharak, Shin, Resh e Kof, que começa com a letra Shin, Sharak. O som de zumbido associado a Mem é muito calmo e desta forma, o som associado com a água. Então, o zumbido é associado à água. E a consciência, Rochma, representada pela letra Mem, no caso lá da balança, e correspondendo à tese. E a letra Mem, o seu som, a sua sonoridade é um zumbido. Você já mergulhou no mar e entrou água no ouvido, que você escuta um zumbido lá, porque a água entrou no zumbido. Então,
Quando a audição é atingida pela água, há um zumbido. Então isso já mostra a qualidade da água, é zumbi, representando a Sefirat Rochma, que representa a tese. Se alguém deseja alcançar a consciência Rochma, deve repetir este som na maneira descrita pelos cabalistas. A semelhança entre este é o cântico do é certamente mais que pura consciência. Este som também está estreitamente associado com a profecia, a qual envolve a consciência Rochma. Os cabalistas dizem que a voz suave e sossegada de Mamá representa o fiel da balança, que é o lugar de síntese. Em 1 Reis 19, verso 12, eu fiz até um vídeo com uma introdução, dando uma introdução nesse assunto aqui. Na visão profética de Elias, que ele viu um fogo, e Hashem não estava lá, o fogo chia. E falamos sobre o fogo, que o fogo, apesar de ser uma unidade espiritual, representa a espiritualidade, inclusive Rochma, né, que é o intelecto, é representado pelo fogo, o intelecto de sabedoria, representado pelo fogo. Mas também o fogo pode também ser representado de forma negativa. Existe o lado negativo do fogo, né? Quando a pessoa vai arder pelo desejo, pelo proibido. Então, existe uma interface oposta no aspecto do fogo. Mas existe para tudo, né, que é oposto, existe um lugar de conciliação, um lugar de síntese. Os cabalistas dizem que a voz suave e sossegada de Mamá, em 1 Reis 19, 12, ouvida por Elias, foi de fato um suave zumbido. Este zumbido é usado para obter esse estado de consciência e, como tal, é experienciado quando se está em um estado profético. Então, Hashem não estava no terremoto, já vimos o terremoto, já que é algo que ocorre na Terra é Malchut, onde há o tremor e o descolamento das placas tectônicas, vai causar erupção de lava, e lava é onde até a rocha se derrete devido à intensa temperatura, né, e aí causando prejuízo. E mostramos também no vídeo anterior que esse desarranjo é devido ao pecado, que vai se acumulando. Lá em cima na corte celestial, malachim de esquerda, malachim de direita. Quando eu digo malachim de esquerda e direita, eu me refiro à esquerda ruim, que é representada pelo Satã, que é o acusador, e há os malachim de direita, que vão trazer argumentos de defesa, de defender o réu. E o réu, nós colocamos aqui o ser humano em nível pessoal ou coletivo. E então, o Criador, ele é imparcial. Então, a letra Aleph representa o Criador, que é o fôlego do ar. Representa o Criador, o Aleph. Porque a Hashem, ele é imparcial. Então, a Aleph, ela tem a capacidade de ser equitativa e imparcial. Então, a Hashem permite que decretos ruins venham ao mundo, não é o desejo dele, mas quando se estabelece uma corte, um juízo, e esses malachim, esses anjos, apresentam suas teses, e, infelizmente, às vezes, há um demérito, né, o peso da responsabilidade desequilibra, então Hashem
permite que aconteça desastres e tragédias em seu mundo. Então, o fato de permitir não quer dizer que Hashem deseja isso. Por isso que Hashem não foi encontrado no terremoto, nem no vento impetuoso, que representa a Gevurah, quer dizer, a severidade extrema. O vento impetuoso, Hashem não estava lá, nem estava no terremoto, e nem estava no fogo, e estava numa voz suave e tranquila, um zumbido suave e tranquilo, tipificado pela letra Aleph, que é Lashon. Lashon é linguagem. Então, a linguagem suave e tranquila, que é a linguagem de síntese, a linguagem de conciliação entre forças opostas, trazendo uma união em opiniões diversas que parecem entrar em choque, em guerra. Então, Hashem é encontrado na voz que une e não numa voz que separa. O dito aparece em uma passagem de Jó que incidentalmente também descreve uma experiência profética muito graficamente. Em Jó 4, do 12 ao 16. Uma palavra foi sussurrada a mim. Meus ouvidos captaram seu toque. Em meditações e visões noturnas, quando um transe sobrevém ao homem. Então, Jó estava em meditações e visões noturnas. Estava no estado meditativo. O terror me chamou e tremi. Aterrorizou a quase todos os meus ossos. Um espírito passou por diante de meu rosto, fez que me arrepiasse todo o cabelo do meu corpo, esteve diante de mim e não conheci sua visão. Havia uma imagem diante de meus olhos, ouvi um zumbido de mamá e uma voz. Então Hashem foi encontrado aqui, apesar que ele viu um terror que aterrorizou os ossos, né, os seus ossos, e então ele viu, né, o que viu, e isso está na capacidade dos extremos, como foi mostrado, no extremo da severidade, no extremo do mérito, né? Se alguém vai procurar só o mérito e desconsidera a severidade, então todo o mérito deve ser temperado com severidade e toda severidade deve ser temperada com mérito, introduzindo a esquerda na direita e a direita na esquerda. Isso é chamada síntese e chamada de demamá. Então, e havia uma imagem diante dos meus olhos, ouvi um zumbido de mamá e uma voz. Essa é a letra Aleph, o lugar da conciliação. É o que está aqui tratando o mesmo, é o mesmo assunto que foi visto por Elias no 1 Reis 19:12. É um assunto correlacionado, né, com a visão também, ou com as meditações que teve Jó.